Amém, Senhor. Nós confessamos mesmo a nossa dificuldade em expressar, Senhor. Em expressar apenas um pouco daquilo que o Senhor é. Conforme nós cantamos, nós dizemos que o Senhor é maravilhoso. Maravilhoso, conselheiro. Temos dificuldade, Senhor, em expressar um pouco das Tuas belezas, Senhor, insondáveis. Que o Senhor é o Deus forte, o Pai eterno. Que o Senhor é, Jesus, o príncipe da paz. E nós Te louvamos nessa manhã. Conceda-nos, Senhor, a graça de tocarmos um pouco nas Tuas belezas. Conceda-nos um pouco, Senhor, a graça de tocarmos nos Seus atributos, que nós reconhecemos são inesgotáveis. Nos ajuda, Senhor, Santo Espírito, para a glória do Teu nome, Jesus, que nós oramos. E entregamos esse tempo nas Tuas mãos, para a glória do Teu nome. Amém, Senhor. Amém. Amém. Abram comigo, por favor, irmãos. Quero compartilhar alguns textos para nossa meditação. Segundo livro da Bíblia, Êxodo. Êxodo no capítulo 3. Eu vou ler 4 porções das Escrituras que servirão de base para nós meditarmos aqui um pouco na palavra do Senhor e naquilo que ela nos diz a respeito do nosso Deus. No versículo 14 do capítulo 3 de Êxodo, diz assim: Eu sou o que sou. E disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós. Agora nós vamos lá para Mateus, lá no Novo Testamento. Nós vamos lá no capítulo 1 de Mateus. E eu quero que os irmãos vejam comigo. Capítulo 1, versículo 21. E ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque salvará o seu povo dos seus pecados. Versículo 23. Eis que a virgem conceberá, e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel, que traduzido quer dizer Deus conosco. Vamos lá para o final da Bíblia agora, 1 João, primeira epístola de João, no capítulo 5. 1 João capítulo 5 é um texto, aliás, são textos aqui que eu tenho utilizado como base para algumas meditações no período da noite, das quais temos falado sobre as evidências do novo nascimento. E numa última oportunidade eu disse que essa aqui era a 5ª evidência de alguém que era nascido de novo. E eu quero tomar aqui o versículo 1 para nós extrairmos um pouco mais, até porque naquela ocasião, oportunidade, eu disse que falar sobre Cristo, falar sobre o Senhor, falar sobre Jesus, é falar de um tema inesgotável. Então eu queria trazer um pouco a respeito do que nós podemos ainda um pouco mais extrair aqui. Diz aqui no capítulo 5, verso 1: Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Até aqui. Então aqui ele nos diz que uma das evidências daquele que nasceu do alto, daquele que nasceu de Deus, é que crê que aquele Jesus, Jesus homem, encarnado, ele é o Cristo, ele é ungido. Se os irmãos fizerem a ligação dos textos que nós lemos juntos aqui, Êxodo 3,14, nós vimos lá aquela aparição do anjo do Senhor para Moisés, onde ele disse: Eu sou o que sou. E quando nós avançamos depois para Mateus, capítulo 1, verso 21, o anjo comunica ali a José que o nome do Salvador seria Jesus. E ele então explica, ele disse: ele será chamado Jesus porque ele salvará o povo. Aí passa um versículo, nós lemos o 23, que diz que o nome dele será Emanuel, né? Então isso pode causar uma dúvida para nós. O nome dele é Jesus? O nome dele é Emanuel? E aqui nós estamos vendo que todo aquele que crê que Jesus
é o Cristo, ou seja, todo aquele que crê que Jesus é o Messias, todo aquele que crê que Jesus é o ungido de Deus, todo aquele que crê que Jesus é o abençoado de Deus, isso só pode ocorrer porque ele é uma nova criatura em Cristo Jesus. Portanto, irmãos, se nós estamos aqui nessa manhã é porque nós cremos que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas se há alguém aqui ainda que essa convicção no seu coração está de certa maneira hesitante, eu não falo para aqueles que eventualmente creram há pouco tempo, porque a nossa fé ela vai ser progressiva. E nós devemos andar na medida da fé que o Senhor já tem nos concedido. Mas, se há essa dúvida no seu coração, creia não no seu coração, mas creia no que a palavra de Deus está dizendo. Jesus é o Cristo. Jesus é aquele eu sou que estava lá em Êxodo, no capítulo 3, que apareceu então para Moisés. Agora, os irmãos perceberam que eu falei de nomes aqui, né? Eu sou, Jesus, Emanuel. Se crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus. Então, quais são os propósitos dos nomes do Senhor nas Escrituras? Alguns propósitos, irmãos. O primeiro é para revelar Deus para nós. Evidentemente, Deus não poderia ser definido, ser colocado com apenas um nome, a qual esse nome pudesse simplesmente dizer e dar designação para aquilo que Deus é. Não, são vários nomes. Um dos outros objetivos, um dos outros propósitos é mostrar atributos de Deus. Todos os nomes que temos nas Escrituras, eu vou apenas citar alguns e vou me deter um pouco nesse que está aqui, crer que Jesus é o Cristo. Mas todos os propósitos é para nos mostrar esses atributos de Deus. E esses nomes, eles são fundamentais para a interpretação dos textos bíblicos. E o nosso Deus, ele aparece com vários nomes nas Escrituras, porque isso revela quem ele é. E isso também revela como ele age em relação a você. Esses são apenas alguns propósitos dos nomes de Deus. Por exemplo, os irmãos conhecem um dos nomes que é El Shaddai, né? Esse é um dos nomes de Deus, é o Deus Todo-Poderoso. E o El, os irmãos sabem que é um nome genérico, como atribuído para Deus. El é Deus. E na sequência você tem uma outra expressão do hebraico que vai então dar designação. Então, por exemplo, o El Shaddai é o Todo-Poderoso. O El Elyon é o Deus Altíssimo. São alguns nomes que são dados para Deus. El Yolam é o Deus Eterno. El Roi é o Deus que vê. É o Deus que vê todas as coisas. Então você tem textos bíblicos que mostram todas essas designações e o contexto pelo qual ele está escrito. E como Deus age então em relação a todas as questões dessa terra. A tradição judaica dizia que Deus tem nas Escrituras 72 nomes. Se a Bíblia tem mais de 31 mil versículos, são mais de 7 mil versículos específicos que falam do nome de Deus. E cada nome, como eu disse, revela uma característica específica a respeito desse Deus. Caráter, atributos. E revela também, irmãos, como Deus deseja ser conhecido por você. Evidentemente, a gente não vai conseguir trazer todos os nomes, todas as definições, e eu vou me deter apenas nesse, como eu disse para os irmãos, mas vocês verão que o texto que nós vimos lá de Êxodo, eu sou o que sou, está falando especificamente da pessoa, da missão, da vida, da obra do bendito Senhor Jesus. Então esse texto que está na sua frente, de 1 João capítulo 5, que está aberto para você, ele nos fala algumas coisas. Você vê que nós lemos que todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, né? É o ungido, é o Messias. Isso revela para nós o Senhor, o Filho de Deus. Quando você lê João capítulo 1, tá ligado? Pode fazer sentido para nós
que diz que no princípio era o verbo, o princípio era a palavra, e João ali está fazendo uma referência direta ao Senhor Jesus. E o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então, crer que Jesus é o Cristo é crer que Cristo é o verbo encarnado de Deus. E eu não sei se vocês ficaram com dúvidas, mas quando disse no verso 21 do capítulo 1 de Mateus que o nome era Jesus, esse nome está dando a designação do homem Deus encarnado, o Jesus homem. Enquanto que o Emanuel, e o seu nome será Emanuel, fala do Deus conosco, né? Então por isso que ele era o Deus conosco. Enquanto homem, o seu nome é Jesus. Enquanto Cristo, enquanto ungido, enquanto verbo encarnado, ele é esse Deus que não se aparta do seu povo. E esse Emanuel, ele fala da encarnação da pessoa divina, especificamente de título e de caráter do Senhor Jesus, que revela a humanidade de Cristo, sua missão, a sua obra. Quando aquele anjo, irmãos, fala com José e comunica ali o nome de Jesus para José, ele está dizendo para José, e José provavelmente compreendeu isso de maneira muito clara, diferente de nós. Quando ele disse o nome dele será Jesus, ele está dizendo, o nome dele será Yahvé que salva. O Yahvé é a salvação. Para nós a tradução seria Jeová é a salvação. Mas nós não apertamos o nome de Deus em um nome. Jeová é o nome de Deus. Nós não podemos fazer isso. A Bíblia não nos dá, só se eu pegar algum texto isolado. Mas quando José ouviu aquela expressão, ficou muito claro para ele que aquele menino, que seria colocado ali no ventre, que já estava, na verdade, colocado no ventre de Maria, era aquele que eles estavam esperando para a salvação do mundo. Eles aguardavam a salvação do mundo. E Jesus, Yeshua, Jeová, Javé, algumas transliterações para nós, mas a bem da verdade, irmãos, é que o nome de Deus, o nome especificamente de Yahvé no Antigo Testamento, é um nome que, com o passar do tempo, nem mesmo os próprios judeus hoje sabem a pronúncia correta, porque é um nome composto por consoantes somente. Então eles têm toda a reverência ao falar o nome de Deus, mas eles mesmo reconhecem que eles não conhecem a pronúncia exata do nome de Deus. Agora, se você disser que Deus é o eu sou, o que sou, eles vão compreender algo muito interessante que está escondido nas palavras do hebraico, que não é só eu sou o que sou, mas eu posso traduzir isso também como eu serei aquilo que eu serei. Ou seja, é um nome que ele denota eternidade, ele não denota só um tempo de verbo no passado. Então ali há uma conjugação de verbos que vai falar dessa pessoa gloriosa de Javé, que é um outro verbo do hebraico, Yai, Hayá, que diz que ele salva, ele é a salvação. A salvação, aquela grande salvação que nós vemos lá no livro de Hebreus, que diz que é uma grande salvação. Portanto, nós, irmãos, também nós, rodeados por uma grande nuvem de testemunhas, nós temos que correr essa carreira, porque essa salvação não terminou. Aliás, até o último dia das nossas vidas, essa salvação é constante. Por isso que Jesus disse, eu sou o caminho. Qual é o ponto final desse caminho? Não há ponto final nesse caminho. E nós estamos aqui para dizer exatamente isso. Nós estamos batalhando e caminhando nesse caminho. E esse nome, que é composto por consoantes, né? Y, H, W, H, é o nome Yahvé, Yahvé, Javé, que foi o nome designado para Jesus. Jesus é a salvação. Ele, a partir desse nome, vários outros nomes aparecem nas Escrituras. Por exemplo, Jeová Jireh, né, que é o Senhor proverá. Outro nome, Jeová Shalom, todos conhecem, né? O Senhor é paz. O que mais? Jeová Tzidkenu, não sei se é assim a pronúncia, mas o Senhor é nossa justiça. Jeová Nissi, qual é a sua bandeira, irmãos?
Qual é a sua bandeira? O Senhor é a minha bandeira. Jeová Nissi. Jeová Shammah, quer dizer, esse Jeová Shammah fala da proximidade de Deus. Fala que Deus está próximo. Quando José ouve aquela palavra, Jesus é a salvação, ele viu, como se ele pudesse perceber ali no ventre da Maria, Jeová está próximo, a salvação de Deus chegou, a salvação de Deus é chegada. Jeová Shammah, o Senhor está ali, o Senhor está presente, o Senhor está vindo, o Senhor é real. E aí tem tantos outros nomes, né? O Senhor dos Exércitos aparece mais de quase 300 vezes. O Senhor que batalha, o Senhor que peleja, o Senhor que é por nós. E o Jeová Rafá, o Senhor que é a nossa cura, né? Nós já podemos experimentar essa cura quando nós cremos na pessoa do Senhor Jesus. É uma grande cura. Talvez a maior cura que um ser humano pode receber. É um cego que era nascido cego e ele pôde ver então. É alguém que era paralítico, que não podia andar. É alguém que não podia falar, alguém que era mudo. Então o Jeová Rafá curou e nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele é o Jeová Rafá. Há tantos outros nomes, irmãos. O Senhor santifica, tantos outros. Mas eu quero me deter nesse nome que está aqui, Jesus. Todo aquele que crê que Jesus, Yahvé, Javé, Jeová, que eu sou aquele que eu sou. Moisés, lá no versículo 14 que nós lemos, capítulo 3 de Êxodo, ele foi o primeiro a ter acesso a esse nome. O primeiro que ouviu essa designação, digamos assim, né, do nome de Deus. E esse nome, Yahvé, como eu disse, ele carrega consigo essa expressão que é praticamente impronunciável. Mas eu disse também para os irmãos que ele é um verbo que está sempre denotando ou conotando passado, presente e futuro, por causa do seu dinamismo. Ele é um verbo dinâmico. E essa palavra, irmãos, Yahvé, ela não é uma expressão genérica, não é um nome genérico para Deus, como nós temos o nome Deus, por exemplo, na nossa língua portuguesa, que é um nome genérico para Deus, ao contrário de Jesus, que não é um nome genérico, é um nome específico. Mas, por exemplo, há o nome de Deus no Antigo Testamento, Adonai. Esse é um nome genérico. Esse é o nome que fala de senhorio. Esse é o nome que fala de encabeçamento. Mas ele não é só utilizado para Deus, o Senhor, para o Deus de Israel. Ele também era utilizado para os deuses pagãos. Então ele também era um nome genérico. Não era um nome exclusivo. Não era um nome exclusivo do único e verdadeiro Deus. Ao contrário de Javé, que só era usado para o Deus de Israel. Então, Jesus é a salvação. Yahvé salva. Javé salva. Jeová salva. E esse verbo, irmãos, ele é um verbo, como eu disse, um verbo imperfeito. Então, talvez a tradução daquele eu sou o que sou, né, pelo fato dele demonstrar uma ação contínua, talvez a melhor tradução fosse eu sou, eu continuarei sendo e sempre serei. Eu sou, eu continuarei sendo e eu sempre serei. Por toda a eternidade. Havia tamanho cuidado na pronúncia desse nome, que até hoje os judeus ortodoxos, eles utilizam muito a expressão, e outros países também, utilizam a expressão o eterno, que dá uma referência do alto existente. Então, ou seja, com essa palavra, o eterno, eles conseguem traduzir aquele Deus que já era desde os tempos eternos, aquele que já estava no princípio da criação com Deus, aquele verbo que se fez carne, como eu disse para os irmãos. Então esse Javé, eu sou o que sou, ou sempre estarei sendo, eu sou, eu continuarei sendo e sempre serei por toda a eternidade. Irmãos, em João, no capítulo 8, o Senhor Jesus está tendo ali uma conversa, né? E os judeus estão ali, e o clima é muito pouco amistoso. Principalmente quando o Senhor Jesus se levanta e disse que antes de Abraão existir,
eu sou. Foi naquele momento que eles pegaram pedras para atirar no Senhor. Então eu creio que nessa manhã, quando nós ouvimos eu sou, o que há em nossos lábios para este Senhor? Para este que é, e que era, e que há de vir. Para este Deus que é eterno. Eles apoiaram pedras para atirar no Senhor, porque aquilo para eles havia uma referência clara e direta de que era aquele Deus que havia se mostrado lá para Moisés. Para eles estava claro. É como se ele dissesse: você está dizendo para nós que você é o Deus eterno? E aí então, creio que ali o Senhor, ele evoca a sua deidade e ele desaparece ali da presença daqueles judeus. Eles não conseguem encontrá-lo, porque ainda não havia chegado a sua hora. Então esse eu sou, esse estabelecimento de Cristo como aquele pré-encarnado, aquele pré-existente, o verbo encarnado de Deus, estabelece Cristo no Antigo Testamento. Mas não só isso, a sua identidade com Deus o Pai, o Filho de Deus, estabelece a sua identidade com a eternidade. Indica para nós, irmãos, a natureza eterna e imutável do próprio Deus. É algo muito interessante que está escondido dentro dessa expressão de Yahvé. É que essa expressão, ela dá uma designação clara, plena, de relacionamento. Está escondido. Quando alguém que entende hebraico ouve falar o nome Javé, Yahvé, Jeová, eles estão compreendendo que ali é um Deus pessoal. Um Deus que se encontrou lá naquela sarça ardente com Moisés. Se revelou para ele. Um Deus que se encontrou. Me lembrei de um texto lá de Juízes no capítulo 13. Se encontrou lá com a mãe de Sansão. Mas quem é você? Ele disse: eu sou. E aí o pai de Sansão disse que ficou, mas nós precisamos encontrá-lo. E procurou até encontrar ele. Aí ele chega, encontra o anjo do Senhor, como está descrito lá em Juízes 13. Aí ele quer saber: mas qual é o seu nome? Aí ele diz, eu me lembrei enquanto nós cantávamos, tua beleza é indescritível, lembrei desse texto. Aí o Manoá, o pai de Sansão, ouve da boca do próprio Senhor, diz assim: por que você quer saber o meu nome, visto que é maravilhoso? Irmãos, quando o Senhor Jesus, no Evangelho de João, ele fala aqueles 7 eu sous, aquilo é tão profundo, tão significativo, e eu creio que nessa manhã a gente pode colocar o nosso pensamento no verbo eterno encarnado de Deus. Quando o Senhor disse o primeiro eu sou, ele disse: eu sou o pão da vida. Isso quer dizer para nós o seguinte, que quem dele se alimenta, por ele viverá. Nós não viveremos com esperanças ou expectativas em outras coisas. Nós viveremos porque o verbo eterno de Deus, ele é o pão da vida. Porque ele é a luz do mundo. Ele disse: eu sou a luz do mundo. E quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Ele disse assim: eu sou a porta. Não disse? Ele disse: quem entrar por esta porta achará pastagem. Louvado seja o nome do Senhor. Ele disse: eu sou o bom pastor. E o bom pastor é aquele que não só cuida das ovelhas, mas é aquele que dá a sua vida pelas ovelhas. Ele provou isso para nós. Estamos aqui nessa manhã comemorando o pastor bom que deu a sua vida por nós. E ele não ficou retido pela morte. Ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ele não disse vai ao Pai. Ele disse vem ao Pai, porque eu e o Pai somos um, disse ele. E louvado seja o nome do Senhor, amados, porque ele disse também: eu sou a videira verdadeira. A última expressão do eu sou dele foi a videira verdadeira. Isso deve ser significativo para nós. Por quê? Porque ele disse: quem permanecer em mim e eu permanecer nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim, nós oramos aqui nessa manhã, nada podeis fazer. Então o nome do Senhor, irmãos, é um nome inesgotável, um nome grande, precioso. Um filho vos nasceu, um menino se nos deu, seu nome será maravilhoso, Deus eterno, conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz, né?
Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra, debaixo da terra, toda língua confesse que Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E diz que não há salvação em nenhum outro nome, irmãos, nenhum outro nome. E a minha Bíblia, a tua Bíblia diz que não há salvação em nenhum outro nome, pelo qual importa que sejamos salvos. Louvado seja o nome do Senhor. Adorado seja o teu nome, amado Senhor. E nós te bendizemos mesmo, por se revelar para nós, ainda sabendo, Senhor, sabendo nós da nossa limitação em compreender tantas coisas, mas nós te bendizemos, porque o Senhor se mostra para o seu povo. E eis-nos aqui para a glória do teu nome. Para a glória do teu nome, Senhor Jesus. Tu és o eu sou. E nós dizemos como igreja, tu és mesmo, Senhor, o eu sou. Aleluia. Bendito é o teu nome, Senhor. Amém.